Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Olá a todos, meu nome é Vitor Henrique, sou aluno do curso de História da Veiga de Almeida e eu vou falar sobre o período do fim do Estado Novo, período que foi a queda do presidente Getúlio Vargas no poder. Já para começar falando sobre o motivo do fim do Estado Novo, já pode colocar o desgaste político que Vargas gerou dentro do seu próprio governo. A pressão que adversários políticos tinham e grupos sociais que eram opositores ferrenhos de Vargas eram duramente feitas. Vargas não deixava a oposição respirar em nenhum momento. Então isso acabou fazendo com que ele tivesse um desgaste político, já que aos poucos ele foi perdendo um pouco da sua autonomia e a oposição foi crescendo aos poucos. Com isso, houve duras críticas de concentração do seu poder e da falta de liberdade de expressão que muitos jornais, ou jornalistas, ou próprios políticos tinham para fazer, mas não eram autorizados porque o governo de Vargas restringia tudo e não deixava esses opositores falarem ou divulgarem suas opiniões contra ele. Ao longo do tempo, várias forças políticas de oposição foram surgindo contra Vargas. Uma delas que teve grande destaque foi a UDN, a União Democrática Nacional, e os setores militares que também estavam insatisfeitos com o governo totalmente autoritário e opressivo de Vargas. Acabou com que isso foi uma das coisas que fez com que Vargas perdesse ainda mais poder, já que os militares eram também uma grande base do seu poder. Outro ponto que dá para colocar também sobre um dos motivos do fim do Estado Novo é a crise econômica e a inflação que ficaram crescentes no Brasil durante o período. Várias manifestações populares contra o método que Vargas estava fazendo com a economia brasileira surgiram. E com isso a insatisfação popular foi aumentando e Vargas foi perdendo um pouco do autoritarismo e poder que ele tinha por causa dessas manifestações. Depois de tudo isso que foi exposto, não teve jeito. Em 1955, Vargas foi deposto do poder por setores civis e militares. Com isso, Vargas foi retirado do poder e essas bases populares e militares colocaram um governo provisório durante esse período. Alguns meses passaram para depois que se fazerem novas eleições, onde se escolheu um novo presidente depois desses mais de 15 anos de poder de Vargas. Em 1945, no mesmo ano em que Vargas foi deposto, ocorreram as eleições. Desse modo, foi as primeiras eleições depois do fim do Estado Novo. E, também nesse mesmo ano, o vencedor, general Eurico Gaspar Dutra, assumiu a presidência do Brasil, para fazer uma transição do regime democrático no Brasil. Mesmo tendo sido um período autoritário e que impôs muitas coisas opressoras à população no cenário político e social, tem que se destacar que o período do Estado Novo também teve grande importância na história brasileira. A valorização do mercado nacional é uma das coisas também que o Estado Novo propôs. A criação da Eletrobras, da Petrobras, esses investimentos fizeram com que o Brasil crescesse, tanto com empresas nacionais, como também na sua economia. O Brasil sofreu crises econômicas também nesse período, mas isso fortaleceu durante um certo tempo a economia brasileira e fez com que o Brasil tivesse um certo fortalecimento, deixando de ser um país completamente dependente do café para um país que poderia investir em outros setores, fazendo com que saíssemos apenas de uma produção agrícola para algo mais industrial. Deixa um legado importante no Brasil, já que essas duas empresas também são muito importantes no cenário atual brasileiro.
que essa mudança dos setores agrícola para industrial é realmente muito importante no Brasil e deixou uma marca, um legado marcante no Brasil. Então é isso. Esse foi um vídeo falando sobre o fim do Estado Novo. Tivemos vários pontos importantes, né? Crise econômica, inflação, a opressão que o Vargas fez com a população. Tudo isso levou ao fim do seu governo, que durou 15 anos, durante 3 etapas diferentes. Governo provisório, governo constitucional, governo do Estado Novo, que o Estado Novo foi o mais opressor de todos, como foi apresentado várias vezes em outros vídeos que vocês viram. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Analisem a importância desse período de forma crítica, porque Vargas é um tema muito importante na história brasileira. E até uma próxima vez. Tchau, tchau.